Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal. Eu sou Luciane Leite e trago para vocês nessa aulinha de hoje essa sandalinha, modelinho grego, com esse modelinho aqui, esse motivo de labirinto. Ela tem esse calcanhar bem charmoso, né? Bem feminino, anatômico. Esse cadacinho aqui com os taçazinhos, né? Nas pontinhas, né? Amarra aqui no calcanhar, dá esse lacinho, tá? E aqui a palmilhinha é sanduíche. Ela tem uma plaquinha de EVA no meio, uma palmilhinha de EVA, né? E que deixa aqui bem fofinha a nossa palmilhinha. Espero que vocês gostem do vídeo. Fique comigo até o final. Se não for inscrito ainda, se inscreve aqui abaixo. Aqui tem um íconezinho do canal. Você clicando nele pode se inscrever através dele. Já aparece aqui inscrever-se. Não perde essa oportunidade. Já deixa teu like, deixa aí o teu joinha e pode compartilhar à vontade esse vídeo para quem você acha que vai gostar também. Então, espero que vocês fiquem comigo até o final e boa aula para vocês. Vamos para a nossa listinha de materiais. Neste modelinho aqui, nós vamos estar usando duas solinhas que eu já fiz aqui, ó. A nossa solinha de 10 centímetros, tá? Eu vou deixar até aqui o link do vídeo que eu faço a solinha, tá? Então, são duas solinhas de 10 centímetros. Eu estou fazendo de duas cores, mas você pode estar fazendo de uma cor apenas, tá certo? E aqui eu já estou com uma solinha de EVA, uma palmilha de EVA, né? Para colocar dentro das duas solinhas. Vamos fazer tipo um sanduíche, tá certo? Então, é um EVA fininho. Eu acredito aqui, deixa eu ver, que ele tem apenas 1 milímetro. Uma solinha, um EVA de 1 milímetro, ele é bem fininho, bem macinho. Aqui nós vamos usar fita métrica, mas foi exatamente só para tirar as medidas aqui da solinha, para vocês verem. Vamos usar a tesourinha. Eu vou utilizar aqui 4 marcadores, que se você não tiver, pode ser marcar com um pedacinho de fio de outra cor, né? Aqui a nossa colinha de silicone líquida fria, que eu já tô aqui com a minha deitadinha, porque ela tá endurecendo. E eu sempre aconselho, né? No caso, você comprar ela menor, né? Quando você usa pouco, você compra ela menor. Que eu comprei essa daqui de 220 gramas, mas ela tá aqui, mais da metade já tá grossa, endurecida. Então, mas como eu vou usar um pouquinho só pra colar o EVA aqui, então é só pra grudar um pouco, não é bastante cola, essa daqui vai me servir. Eu vou utilizar esses fios da Bella Fashion. A Tex dele é do 295, tá? Todas as duas cores. Eu vou estar fazendo também nas duas cores. Esse verde aqui no vídeo ele tá um pouco diferente, mas ele é o verde Tiffany. É quase um verde, verde água, mas no vídeo ele fica um pouquinho mais forte. Então, e aqui é o Bella Fashion branco, a cor branca, né? Número 2. E aqui o verde Tiffany é a cor 2699. Para esse fio, nós vamos utilizar a agulha 1,75, certo? Pessoal, vamos dar início à nossa aulinha. Aqui nós vamos começar fazendo a nossa primeira laçadinha, que eu deixo sempre folgadinha, tá? Para depois desmanchar. Vou iniciar fazendo 22 pontos. Tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Aqui, a partir do meu segundo ponto, eu vou pular o primeiro aqui no meu segundo pontinho, minha segunda correntinha. Eu vou dar início ao meu primeiro ponto baixo. E eu vou dar continuidade por todas as correntinhas, fazendo ponto baixo. E no final desta correntinha, eu vou ter 21 pontos baixos.
Eu vou dar continuidade, no último pontinho eu volto com vocês pra gente desmanchar aquela laçadinha, ok? Aqui já voltei, gente, ó. Aqui eu já fiz o meu último ponto e fiz uma correntinha. Essa correntinha não é para contar como ponto na nossa próxima carreira, mas é só para prender aqui o fio e não folgar esse pontinho aqui de baixo, tá? Quando a gente for fazer o próximo. E aqui, ó, a nossa laçadinha que eu deixo folgadinha, eu vou aqui soltar para poder apertar. Justamente, ó, para não ficar esse buraquinho aqui. Por isso que eu dou essa correntinha aqui, para quando a gente fizer esse pontinho baixo, ele não folgar também. Aqui eu já aperto e ele fecha, tá? Olha aqui. E aqui nós vamos ficando com essas perninhas de fio que vai nos ajudar a fixar essa frente dessa sandalinha na solinha depois. Aqui, ó. Aqui vocês notem que nós não temos nenhuma perninha de fio ainda, né? Então, por isso, eu vou colocar aqui nesse meu primeiro ponto a agulha e vou puxar essa perninha de fio. E agora, aqui na minha primeira correntinha embaixo, eu vou puxar essa perninha de fio para baixo. E agora, nós vamos ter um ponto, né, de apoio para puxar também essa perninha na hora de fixar a parte de cima da sandalinha. Então, aqui, ó, nessa alcinha de trás, eu já vou fazer aqui a minha correntinha, tá? E vou fazer mais outra correntinha para ficar bem diferenciada do ponto baixo que eu vou fazer no mesmo lugar. Porque aqui eu estarei fazendo o meu primeiro aumento, certo? Aqui nós temos um aumento. E aqui eu vou dar continuidade, fazendo pontos baixos, pegando apenas essa laçadinha de trás. Ó, então aqui nós tínhamos 21 pontos, com esse aumento nós vamos terminar essa carreira com 22 pontos. Porque esse aumento ele vem aqui no primeiro ponto, mas não vem no restante dos pontos, nem mesmo aqui no último ponto, tá certo? Então, vai ser um ponto para cada ponto de base até o último ponto. Então, eu vou dar continuidade. Quando chegar no meu último ponto, eu volto com vocês. Aqui eu já terminei, fiz meu último ponto e já fiz a minha correntinha para não folgar meu ponto. E aqui, só quem ficou de fora foi a correntinha, tá? Ó, não é ponto, é só correntinha. Então, aqui eu já cortei, tô ficando aqui com as minhas perninhas de fio. Então, aqui, ó, no meu primeiro ponto, onde eu fiz o aumento, eu vou pegar aqui só a alcinha de trás e já vou trocar o fio pelo verde. E aqui nós vamos fazer. Não vou prender com nozinho dessa vez, tá? Eu vou prender com a correntinha mesmo. Mas vou deixar a perninha maior aqui, porque eu preciso dela. Então, aqui eu vou fazer minha correntinha e no próximo eu vou fazer o ponto baixo. No próximo ponto, tá? Não é no mesmo ponto, porque esse não é um aumento. Aqui, ó, sempre nós vamos trabalhar sempre pegando só a alcinha de trás, tá? Então, aqui já vou no terceiro ponto, tá certo? E vou fazendo ponto sobre ponto até chegar no último ponto. Porque nesta carreira, esta terceira carreira, será sim a nossa segunda carreira de aumento, porém, o nosso aumento desta vez será no último ponto e não no primeiro, como foi nesta carreira aqui, nessa segunda carreira, tá? Então, eu vou continuar fazendo meu ponto sobre ponto e no último ponto eu volto com vocês. Voltei aqui e aqui é o meu último ponto, já fiz um ponto
e vou fazer mais um, que é o aumento, ok? Aqui eu vou fazer uma correntinha só para segurar o fio mesmo. Corto aqui deixando um pedacinho bom e puxo. Prontinho, agora nós vamos continuar aqui com o fio branco. E aqui nós vamos puxar e deixar aqui uma perninha, né? Menorzinha. Aqui eu já vou dar minha laçadinha. Aqui eu já fiz minha laçadinha, mas neste caso, certo? Nós vamos começar essa carreira com um ponto baixo alongado. Então, esta laçadinha aqui que eu usei para prender o fio, não vai ser meu primeiro ponto baixo, tá? Então, o primeiro ponto vai ser um ponto baixo alongado, e o ponto baixo alongado, ele vem aqui na base do ponto anterior. Bem aqui, ó. Tá? Então, aqui eu coloco meu fio, minha agulha, e puxo o meu fio, fazendo aqui meu ponto baixo alongado. Certo? Então, aqui só temos um ponto, tá? E o próximo ponto vai ser nele mesmo, aqui, ó, em cima, tá? Deixa eu aqui achar pra vocês, poder mostrar bem direitinho. Esse aqui é o próximo ponto, esse verdinho, mas não é nele que a gente vai fazer, é nesse que estava embaixo do ponto, onde a gente fez o ponto baixo alongado, naquelas correntinhas da carreira anterior. Então, aqui, ó, eu fiz o meu aumento, certo? Aqui, ó, aqui as correntinhas, onde eu fiz o meu ponto baixo alongado, em cima das correntinhas, certo? Porque o ponto baixo alongado, ele vai para a base do ponto anterior, da carreira anterior. Mas como eu vou fazer um aumento, neste primeiro ponto, eu fui no início dele, em cima, e também fiz o meu ponto baixo normal, tá? Então, aqui nós temos dois pontos no mesmo ponto, que é o primeiro ponto, certo? Então, aqui eu já tenho um ponto baixo normal e vou fazer mais 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho um ponto baixo alongado, mais 5 pontos baixos normais. Ou seja, aqui no meu primeiro ponto eu tenho um aumento, certo? E aqui, ó, vou fazer mais um ponto baixo alongado. E vou fazer mais 5 pontos baixos normais. Um para cada ponto de base, sempre pegando a laçadinha, a alcinha de trás, tá? Aqui, ó, a alcinha de trás, que é essa aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o próximo é um ponto baixo alongado aqui embaixo, ó. Mais 5 pontos baixos normais. 1, 2, 3, 4 e 5. E um ponto baixo alongado. Mais 5 pontos baixos normais. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui eu também vou fazer um ponto baixo alongado no mesmo ponto onde eu fiz aqui, ó, meu último ponto. E aqui embaixo, na carreira anterior, vou fazer um ponto baixo alongado. Aqui, ó. E vou fazer a minha correntinha. Ok? Então, aqui nós temos 5 pontos baixos alongados. Vamos agora para nossa carreira com o verde. Pego aqui no meu primeiro ponto, que é o ponto baixo alongado, pega só a laçadinha de trás e coloco
o fio verde. Prendo aqui com uma laçadinha e já reservo aqui essa perninha pro lado de cá. E já inicio aqui com um ponto baixo no formato de 2 correntinhas, tá? Em cima desse ponto baixo alongado. No próximo ponto baixo, que é esse aqui, eu vou fazer um ponto baixo alongado. Vou achar aqui a base do ponto da carreira anterior, que é esse aqui, ó. É difícil de achar, mas dá pra achar. O primeiro é difícil, porque o primeiro dele era correntinha, lembram? E esse aqui, a base já é do segundo. Deixa eu tentar aqui desse lado. Você colocando o fio aqui por baixo, por trás do ponto alongado, você vai achar, vai pegar nele, na base dele, na base anterior, certo? Então, aqui, ó, vou até desmanchar para fazer mais apertadinho. Tava um pouco folgada. Coloca aqui atrás. Ó, aqui, fez o ponto baixo alongado. Aí, agora, você vai fazer mais 3 pontos baixos normais. Um ponto baixo normal, um alongado e 3 baixos normais. Nesse próximo, é um alongado. No próximo, é um normal. No próximo, um alongado. No próximo, 3 pontos baixos normais. No próximo, um alongado. No próximo, um normal. No próximo, um alongado e 3 normais. Um alongado, um normal. Um alongado, 3 normais. Um alongado e um normal. Ok? Aqui eu vou fazer uma correntinha e corto o fio. Vai ficando assim e nós já vamos fazer o próximo com o fio branco. Aqui na primeira correntinha, vocês notem que esta quarta carreira, essa branca, antes dessa última verde, essa branquinha aqui, ela teve 2 aumentos, um no início e no final, vocês lembram, né? Então, vamos pra... E aí, essa verde não teve nenhum aumento e essa próxima, que é a branca, também não vai ter aumento. Então, vamos colocar aqui o fio e já vamos prender. Aqui nós vamos iniciar com baixo alongado, que a gente vai pegar aqui, ó, no pezinho do verde, porque a carreira anterior, o verde é o nosso ponto anterior, da carreira anterior. Então, a gente vem para o pezinho dele, que é aqui, ó, onde ele encosta no branco, certo? Aí é onde nós vamos pegar o baixo alongado, no pezinho do ponto da carreira anterior. Então, aqui, ó, aí alonga. Por isso, ele é baixo, porque ele é feito no modelo baixo, mas é alongado. Então, baixo alongado, aí baixo normal, novamente baixo alongado, agora 3 baixos normais,
2 e 3. Agora, baixo alongado. Baixo normal. Baixo alongado. Três baixos normais. Baixo alongado. Baixo normal. Baixo alongado. Três baixos normais. Baixo alongado. Baixo normal. Baixo alongado. E três baixos normais. E o último, baixo alongado. E para segurar, uma correntinha e eu corto o fio. Vocês estão percebendo que essa parte do motivo eu estou fazendo passo a passo, ponto a ponto com vocês, né? Para que vocês não errem nenhum pontinho. Então, vocês acompanhando, vocês não vão errar, certo? Que é simples, como eu disse, a sandalinha é simples, mas o motivo tem que prestar bastante atenção. Então, vamos para a nossa próxima carreirinha, que é a carreirinha de verde. Vamos vir aqui com o nosso fio verde. É a nossa última carreira de verde. Vamos colocar aqui e prender com uma correntinha. Uma correntinha. No próximo, um ponto baixo alongado. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos normais. Um ponto baixo alongado e 5 pontos baixos normais. Essa carreira é toda assim, tá? Então, 5 pontos baixos normais e um ponto baixo alongado. 5 pontos baixos normais e um ponto baixo alongado. Eu vou terminar minha carreira e já volto com vocês. Eu terminei aqui a minha carreirinha e já cortei meu fio depois de uma correntinha. Agora, eu vou iniciar aqui nessa segunda correntinha, que é o meu primeiro ponto, e vou fazer uma carreira de pontos baixos, ponto sobre ponto, pegando apenas a laçadinha de trás, não esquecendo de deixar aqui minha perninha de fio. E eu vou fazer essa carreira, vou iniciar aqui já com um ponto baixo no primeiro ponto. Não vou iniciar esse só com uma correntinha, vou decidir iniciar com um ponto baixo no primeiro ponto depois da laçadinha e vou fazer todo em ponto baixo. Você também, se quiser deixar só a laçadinha, como nós viemos fazendo, também não tem problema. É que eu simpatizo muito com o ponto baixo no primeiro ponto. Então, depois dessa carreira, é ponto baixo sobre ponto baixo. Nós vamos cortar o fio e vamos fazer mais uma carreira igual a essa. Então, eu já retorno com as minhas duas carreiras prontas, iguais. Aí já é o fim desse motivo, ok? Então, meninas, aqui está o nosso motivo, certo? Aqui a gente já vai cortar aqui, ó, para deixar essas perninhas de fio menores. Cortar aqui desse lado também, porque nós não precisamos dela tão grande. E aqui nós vamos aplicar na nossa solinha. Você poderia estar colocando ela na solinha branca, que já daria essa carinha, ó, bem clean, né? Mas eu quis colocar ela aqui na solinha verde para realçar mais o desenho, ó. Não que aqui não realçasse, né? Destaca. Mas o fundo verde já realça esse aqui. Aqui tem uma diferença, né? Em destaque
e realce. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, vamos marcar, certo? Deixa eu fazer aqui minhas marcações e já explico para vocês. Então, pessoal, aqui eu fiz a minha marcação para explicar melhor para vocês. Como vocês sabem, nas minhas aulas eu sempre explico o seguinte. Aqui é onde a gente inicia, vou explicar novamente, porque se você é a primeira vez que está assistindo minha aula, eu vou explicar para você também entender. Aqui, as correntinhas onde a gente inicia a nossa carreira para fazer o circular da solinha, certo? Então, aqui é o meu primeiro ponto. Sempre esse primeiro ponto da minha carreira, ele puxa um pouquinho para cá. Então, quando eu vou fazer minha divisão, eu não conto como esse daqui como meu primeiro ponto. Eu conto como o próximo sendo o meu primeiro ponto, para que esse meio fique certinho aqui, ó. É tanto que, colocando aqui, ó, quando eu faço essa dobrinha aqui, ele não fica no meio, certo? Ó, ele passa para o lado de cá. E o segundo ponto fica do lado de lá e o primeiro fica do lado de cá. Então, esse se torna o meu primeiro. Então, assim, eu dobro toda a minha solinha e conto por aqui a minha divisão e separo todo de acordo com essa dobrinha, ó, que eu faço. E que geralmente, não, sempre só dá a partir do primeiro ponto, como se fosse o segundo ponto, como se fosse o primeiro. Então, explicada essa parte, então aqui eu fiz a minha divisão da seguinte forma. Aqui, ó. Aqui eu fiz as minhas marcações da forma que esses fios, eles vão entrar aqui, tá? Pra gente colar por baixo. Então, é dessa forma. Aqui, essa frente, encontrei o meio aqui, certo? Então, aqui nós temos 18, aqui do clipe até o clipe 9, e aqui 8. Aqui 8, 9 e 18, certo? Então, aqui eu fiz essas marcações e nós vamos iniciar colocando, né? Por isso, agora eu vou explicar para vocês, porque eu precisava dessa pontinha para ela poder dar, ó, essa firmeza aqui na hora de puxar. Que nós vamos puxar desse fio aqui até o último, aqui no outro clipe, certo? Isso não significa que todos os pontos vão ter um fio, claro. Mas nós vamos fazer a distribuição bem direitinho. Então, aqui, ó, é só isso. Você vai puxando para dentro os fios de acordo com a localização que tá o fio e os pontos. Puxando pelas duas alcinhas, tá? Dessa forma, ó. Não tem problema de dois fios ficarem dentro de um mesmo buraquinho, do mesmo ponto, tá? Não tem problema. O que é importante é que a primeira carreira, que é essa daqui, ó, ela puxa o fio até aqui. Que no caso, essa primeira carreira, ela tá sem fio, mas a gente vai colocar um fiozinho nela. Como a gente colocou aqui, ó, a gente vai colocar um nela também. Só para que ela dê esse equilíbrio no puxado da abinha, tá? Ó, aqui eu puxei todos. E aqui, nesse primeiro pontinho, para que ele fique bem esticadinho mais para cima, eu vou colocar um pedacinho de fio pequeno, só para ter esse ponto aqui de equilíbrio, né, também. Puxo uma perna e puxo a outra por outro buraquinho.
puxei errado aqui, ó. Deixa eu puxar novamente. Aqui. E puxar por fora. Aqui vou fazer, dar uns nozinhos só, pra ele não ficar soltando. Depois que eu fizer do outro lado. Ela fica assim, mas no acabamento, ela vai ficar assim, ó. Não vai dar pra perceber, tá? Acabamento é acabamento, né, gente? Então, vou fazer aqui desse lado, conforme eu fiz desse lado aqui, já volto. Prontinho, meninas. Já fiz aqui o meu. Esse outro lado deu um pouco de trabalho, que eu cortei os fios um pouco curto. E na hora de fazer os nozinhos, deu um pouco de trabalho. Mas as medidas deram certinho, certo? E agora nós vamos para o nosso próximo passo, que é colar a solinha de EVA aqui, ó, na nossa solinha de crochê.